vamos ver o outro quadro. Vamos ver o outro quadro. Confira comigo o versículo 20 e 21. Vamos juntos? Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então note você que esse mendigo aí é descrito de 4 formas a retratar com eloquência a sua desgraça, a sua desdita. Primeiro, ele era mendigo, tem nada, vive à míngua. Segundo, estava com fome. Terceiro, estava coberto de lepras, de feridas. Quarto, os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, não tem jeito de descrever um quadro mais triste do que esse. Um mendigo, um faminto, e ele está faminto vendo o rico comer, desejando as migalhas que caem da mesa, coberto de feridas, e o que ele tem de companhia são os cães leprentos que vinham lamber-lhe as úlceras. Agora notem vocês que também esse homem morreu. O que é curioso que Jesus cuidadosamente não nos informa que ele foi sepultado. Se você conhece bem a realidade dos cães daquela época, muito provavelmente os cães foram os seus agentes funerários. E os cães foram a sua própria sepultura. Talvez diante de um cenário desse, você pudesse sair torcendo o nariz, sentindo náuseas, asco e diz, que tragédia. Mas se lembre de que essa é apenas uma parte da história. Tem muito mais depois da sepultura. Então vamos ver o outro lado, o que acontece do lado de lá da sepultura. Do lado de cá, um é extremamente rico, o outro é extremamente pobre. Do lado de cá da sepultura, um banqueteava todos os dias e o outro passava fome todos os dias. Do lado de cá, um vestia púrpura e linho finíssimo, o outro trapos. Mas prestem atenção, há determinadas diferenças na vida de um ser humano que as roupas não revelam, que a casa que você mora não revela, que o cardápio da sua mesa não revela, que os anéis dos seus dedos não revelam, que a sua posição social não revela. Um homem, uma mulher não podem ser medidos pela casa que moram, pela roupa que vestem, pela comida que comem, pelas joias que usam, pela ostentação que possuem. Notem comigo o Lázaro agora, do lado de lá da sepultura. Quando Jesus levanta a cortina e mostra o outro lado, há uma inversão brutal da realidade. Se não vejamos. Olha aí comigo, o versículo 22. Vamos juntos? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, só até aqui. O mendigo morreu, e aí diz o texto, que os anjos, não foi um anjo apenas, foi um cortejo, um séquito de anjos, levando o corpo dele? Não, certamente não, levando a sua alma. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. Seu corpo foi feito do pó, é pó e volta ao pó. Mas a sua alma foi o sopro de Deus em você. Esta não morre. Esta sobrevive à morte. E diz a Bíblia em Hebreus que quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória.
E aqui os anjos levam a alma dele para o seio de Abraão, que é uma linguagem para representar a bem-aventurança eterna, o próprio céu. E notem vocês, por que ele vai para o céu? Porque é mendigo? Alguém vai para o céu porque é pobre? Alguém vai para o céu porque passa fome? Alguém vai para o céu porque tem doença? Alguém vai para o céu porque os cães são seus amigos mais achegados? Não. É claro que é uma parábola, e Jesus aqui quer nos dar algum ensinamento, porque a palavra Lázaro, o nome Lázaro significa Deus é o meu auxílio. Então, o simples fato do seu nome já representa para nós em quem Lázaro confiava, a despeito das tragédias que se abateram sobre ele. Porque algumas pessoas dizem, bom, se você é um crente, então você não pode ficar doente. Se você é crente, você não pode ser pobre. Se você é crente, você não pode passar privações. Mas Jesus quis, nesse contraste brutal, nos mostrar que, embora a realidade aqui seja a pior, isso não interfere na sua salvação, porque a salvação não depende do quanto dinheiro você tem, de quanta saúde você tem, de que roupa você veste, de que comida você come, que casa você mora, quem cerca você. Salvação tem a ver em quem você põe a sua confiança. Lázaro vai para o céu, dentro da parábola, porque Deus é o meu auxílio, diz ele. Notem vocês, Lázaro não tem nada, senão Deus. O rico tem tudo, menos Deus. Do lado de cada sepultura, quem não tem Deus, tem dinheiro, tem mesas fartas, tem vestes caras, tem anéis nos dedos, e tem luxo e requinte, parece que está muito bem. Muito bem. Entretanto, diz a Escritura que quando Lázaro é levado para o seio de Abraão, certamente ele esqueceu seus andrajos, sua fome, os cães leprentos, suas úlceras, imediatamente ao chegar. Imediatamente ao chegar. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? O que a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, e que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com os tempos por vir a serem reveladas a nós? Que qualquer sofrimento que você sofrer aqui, com 1 minuto de céu, tudo isso já não vai ter mais significado para você? Essa parábola revela isso. No céu havia consolo. No céu Lázaro esqueceu-se dos seus andrajos, da sua fome, dos cães, das noites frias, do homem rico que o deixou na miséria. Tudo isso acaba e ele é consolado. Mas vamos ver o outro lado. Olha comigo o verso 22 agora, parte B. Vamos juntos? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos parar um pouquinho. Quem está no inferno? O corpo dele? Não. Onde está o corpo dele? Sepultado. Então preste atenção que o homem não é só matéria. Não é essa história que morreu, acabou, não. Vamos entender outra coisa. Quem morre salvo, do outro lado da sepultura está salvo. Quem morre perdido, do outro lado da sepultura está o quê? Perdido. A morte não muda o destino de uma pessoa. A hora de se preparar não é depois. Não adianta fazer missa 7º dia, de fazer missa de 30 dias, não adianta encomendar serviço, nada disso resolve. É aqui, é agora. É do lado de cada sepultura. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, o juízo. Então notem vocês que o rico que viveu aqui sem Deus, depois da morte abriu os olhos e estava na penitenciária do universo.
prisão perpétua, sem chance de morrer. Porque agora não se morre mais. Se existisse uma coisa que o homem gostaria imensamente, era de morrer. Sabem por que uma pessoa comete suicídio? É porque num dado momento ela perde a capacidade de gerenciamento da sua lucidez, e ela está sofrendo tanto, seja fisicamente, emocionalmente, que ela pensa que se atirar a vida dela, o sofrimento dela acaba. Se você olhar as cenas do dia do juízo, o que é que os homens vão querer no dia do juízo? É morrer, mas a morte vai fugir deles. O grande drama para quem vai estar no inferno é que a morte não vai alcançá-los mais. Vai ser bem-aventurança eterna e vai ser condenação eterna. E se você perceber, uma das coisas que precisamos, à luz desse texto, é o seguinte: quando um homem, uma mulher, um ser humano quebra uma lei da natureza, ele sofre a consequência quanto tempo depois? Imediatamente. Imediatamente. Se você botar o dedo no fogo, vai doer na hora. Se você pular de um prédio, vai se esborrachar na hora. Mas nem sempre quando você viola uma lei espiritual, você sofre a consequência na hora. Deus não escala um anjo para dar uma burdoada na sua cabeça toda vez que você peca. Deus dá corda. Deus dá corda. De repente o homem chega a pensar que o pecado compensa, que o pecado é vantajoso. De repente ele descobre que há muitas coisas boas que o pecado lhe oferece: banquetes, farras, diversões, prazeres. Mas o grande drama é que o homem se esquece de que um dia ele vai fazer o quê? Morrer. E que depois da morte vem o quê? O juízo. E ninguém vai poder escapar desse juízo. O homem rico não despertou santo, a morte não transforma um pecador num santo. Então, eu gostaria que você pudesse olhar comigo algumas coisas aqui. Primeiro, a posição que um homem ocupa diante dos homens nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Preste bem atenção nisso. Tem muitos homens hoje que são famosos, que são aplaudidos, que são condecorados, que são reconhecidos, que são elogiados, que são enaltecidos, que são colocados no topo da pirâmide, mas aquilo que o homem é diante dos homens não necessariamente significa que ele é diante de Deus. Segunda coisa, a morte vem a todas as pessoas. Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Vem para o rico, vem para o pobre, vem para o doutor, vem para o analfabeto, vem para o religioso, vem para o não religioso, vem para o velho, vem para o jovem, vem para a criança, vem para todos. Para todos. Terceiro, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte. Irmãos, isso é verdade, é bíblico, isso é a esperança para nós, amados. É por isso que um crente pode dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. É por isso que a Bíblia pode dizer o seguinte: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, quarta verdade que esse texto nos mostra: as pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Se você olhar nessa parábola, esse homem rico fazia toda a provisão para quê? Para o corpo. Para o corpo. Vestes, banquetes, prazeres. Tudo para quê? Para o corpo. Que provisão ele fez para a sua alma? Nenhuma. Agora preste atenção, e o pastor Ivan estava conversando comigo hoje antes do culto, a questão do mamon, do dinheiro, do Deus dinheiro, deste ídolo pagão chamado mamon. Ele exige atenção total, dedicação exclusiva. Ele domina as pessoas.
Ele oferece prazeres, diversões, coisas lindas, coisas ricas, coisas luxuosas, coisas requintadas, e Ele oferece tudo para você. Tudo, tudo. Porém, Ele não faz você fazer uma viagem rumo às suas necessidades espirituais. E as pessoas que só investiram no aqui, no agora, no material, no terreno, no físico, para o corpo, ao morrerem, e ao perceberem que, não tendo feito investimento espiritual, vão estar no inferno, vão perceber tarde demais a importância que é se investir na vida espiritual, na alma. Ele está preocupado agora com os irmãos dele, porque ele não se preocupou em tempo oportuno. Quinta lição aqui, a priori ainda, os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. Pai Abraão, manda Lázaro lá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, para eles se precaverem, para eles escutarem, para eles não virem para cá também. O que ele está querendo? Um milagre. Que o Lázaro, que já morreu, já está no céu, viesse para a terra, para comunicar com seus irmãos. E Jesus Cristo diz o seguinte, eles têm o quê? Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a Bíblia, eles têm a palavra de Deus. Ouça o que a Bíblia diz. Agora, notem vocês que Jesus Cristo não favorece a tese dele. Manda o Lázaro já morreu. Para alguém aparecer, irmãos, o que tinha que fazer para o Lázaro aparecer? Tinha que ressuscitar. Ou seja, Jesus está combatendo a tese espírita aqui. Não tem desse negócio de morto aparecer, não. Morto não aparece de novo, não. Esse negócio de o morto vir, falar e tal, entregar mensagem, quem está aparecendo, ele é morto coisa nenhuma, é outro personagem que está ali, chama-se demônio. Porque para um morto aparecer e dar alguma mensagem, ele tem que ressuscitar. Então preste atenção nisso, nesse mundo tão místico que nós estamos, se alguém quer ouvir a voz de Deus, tem que ouvir de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada.